Vamos começar falando do eclipse, justamente que ocorre nessa segunda-feira, dia 14, um eclipse solar, eclipse de lua nova, acontecendo no grau 2308 de Sagitário. É o último eclipse do ano e ocorre às 13 horas e 17 minutos desse dia de segunda-feira. Então, primeiro, é óbvio que o eclipse não acontece na segunda-feira e se esgota na segunda-feira, de maneira nenhuma. O eclipse ele tem uma extensão de efeito, de vigência, de duração bem longa. Para muitos astrólogos, a duração, a vigência de um eclipse chega a 6 meses, né? Chega a durar até o próximo eclipse da mesma natureza. Mas vamos considerar que, no mínimo, a duração forte dele se dará durante esse ciclo da lunação, que é uma lua nova até a próxima lua nova de janeiro. Isso um mínimo, né? Mas, basicamente, o que significa um eclipse? O eclipse, ele não traz um acontecimento específico. Ele apenas aumenta muito o volume do que já está ali, do que já está predisposto. É como se fosse assim a marcação de um tempo forte numa escala musical, ok? Uma marcação do piano assim, tom, para todo mundo ouvir. Então ele apenas acrescenta muito energia ao que já está lá. Portanto, de novo, acontecimentos que já estão tensos, ou situações que já estão na borda, ou situações que a gente já teria que ter dado uma solução anteriormente e na realidade só o problema ou a situação só cresceram, é sempre perigoso entrar no eclipse nessas condições, seja do ponto de vista financeiro, de saúde, amoroso, mental, existencial ou qualquer outra área da vida, mas particularmente, localiza no mapa de vocês onde é que cai esse grau 23, 22, 25, 24 de Sagitário, porque é ali que vai se localizar ou se constelar os efeitos do eclipse. Vocês podem consultar no meu site marciamatos.com o cálculo do mapa natal de vocês. Nós temos disponibilizado para vocês esse cálculo, de modo que vocês conseguem levantar o mapa natal e localizar onde é que estaria esse grau de 20 e pouco de Sagitário e saber que é ali que a gente deve esperar os resultados mais importantes de um eclipse. No caso do Brasil, esse eclipse faz vamos dizer, aponta, né? Cria uma tensão, um desafio para Mercúrio na casa 8 do Brasil. Aqui a questão, não precisa ser astrólogo para saber disso, não precisa nem de eclipse para apontar isso, mas o desafio é, sem sombra de dúvida, fechar as contas, né? É o déficit público, é fechar o ano e os próximos 6 meses, que é a duração do eclipse, com essa vamos dizer, espada na cabeça ou essa faca no pescoço, para saber como é que a gente vai organizar, o país e nós brasileiros vamos organizar a nossa receita, os nossos débitos para fechar as contas. E se isso ainda não vierem mais despesas que obriguem ainda a acrescentar débito ao que já está no vermelho. Isso é um dos desafios desse eclipse para o Brasil. O eclipse em si, ele traz 2 configurações excepcionais. O mapa do eclipse, né, que eu estou falando, levantado para Brasília, que eu gosto muito. Um é a participação de Marte, forte no signo de Áries, mandando a maior ajuda, a maior estímulo para essa conjunção Sol-Lua, enfim, do eclipse, né? Do grau do eclipse. E isso sempre indicando o quê? Que tem energia para andar, para se movimentar, para adiantar os assuntos, para dar velocidade ao que estava até então um pouco paralisado, estagnado ou andando muito devagar. Então, botar aí pilha para a máquina rodar com mais velocidade, tomar as providências para que as coisas aconteçam. Marte é um planeta ligado à ação, então eu gosto disso. Segundo, temos uma segunda configuração que eu gosto muito, que é Vênus em Escorpião,
também flertando de uma maneira super simpática com Júpiter e Saturno ainda em Capricórnio. Esse eclipse é interessante porque ele marca, ele cristaliza, ele congela a conjunção Júpiter-Saturno em Capricórnio, nos últimos graus de Capricórnio, antes de entrarem em Aquário, né? Essa dupla aí. Então, essa Vênus fazendo essa aliança com Júpiter-Saturno, no mapa do eclipse, é uma indicação de que, do ponto de vista da economia, a economia como um todo, porque esse mapa do eclipse é geral, é para o mundo todo, está no céu, essa configuração, indica que a economia tem chances, oportunidades, manejos de se desenvolvendo, crescendo, vamos dizer, rompendo os obstáculos e se consolidando, ou seja, cada crescimento tem uma consolidação, né? Isso é uma coisa bacana. Temos dois desafios bem complicados nesse mapa do eclipse, que deve durar, de novo, esses efeitos até pelo menos uns 6 meses, que é o Netuno quadrado, os nodos, que eu tenho falado já bastante dessa combinação. Esse Netuno quadrado nodos fala de um período de desorientação, de barco sem rumo ou sem capitão, uma confusão, uma falta de clareza, de assertividade no manejo das questões, dos acontecimentos, dos fatos, como se as pessoas estivessem um pouco batendo cabeça, né? sem que a gente possa fazer planos, projetos muito claros para meses para frente, porque tem um grande nível de visibilidade. E a gente corre o risco de botar o barco nessa direção e, na realidade, o destino final, a trajetória final, ser para outra direção. Então, a gente só consegue fazer planos de muito pouco prazo até onde a vista consegue alcançar. O resto é especulação. Ok? É projeção, é imaginação. E, finalmente, nós temos uma quadratura de Mercúrio-Netuno, um aspecto tenso aqui entre Mercúrio e Netuno, no mapa do eclipse, indicando, sem sombra de dúvida, que ainda existem muitos dados, muitas informações que são incertas, que não são precisas, que não são tão confiáveis, que não são tão detalhadas, não tem bases tão sólidas. Então tem um pouco também de especulação, um pouco de dúvida em relação a dados, pesquisas, fontes, informações que são difundidas para nós. A gente não sabe com certeza se vai ser hoje, vai ser semana que vem, se vai sair, se não vai sair, se tem efeito, se não tem efeito. Isso é próprio dessa confusa aliança entre Mercúrio e Netuno. Inclusive, que a própria da natureza do eclipse vamos dizer, fazer com que aquilo que estava já encaminhado ou já acontecendo, ou com todos os ingredientes presentes, simplesmente transbordem. Então, muito cuidado para não entrarmos no eclipse com níveis de dificuldades, algumas questões já no limite delas. Gente, eu fico por aqui. Eu espero que vocês sejam tão beneficiados pelas essas informações que eu passo para vocês, tão beneficiados quanto eu própria sou. Toda vez que eu olho para o céu, eu vejo, eu entendo o que precisa ser feito, o que está aberto, o que precisa ser guiado. Eu sou muito grata por essa informação privilegiada que o céu nos traz e me sinto muito privilegiada de poder levar isso para vocês também.